Boa tarde, pessoal. Estamos aqui com mais um vídeo. Para quem ainda não deu um like, por favor, dê um like aí nos vídeos. Esse já é o nosso terceiro vídeo. E também, se você quiser se inscrever no meu canal, basta se inscrever, que aí você vai ter as notificações, vai receber as notificações de novos vídeos. Hoje nós vamos estudar um tema, processo de aprendizagem, tá? Eu vou mostrar para vocês um pouquinho sobre como ocorre o processo de aprendizagem e falar um pouco sobre as nossas crianças especiais em relação a esse processo de aprendizagem. Vou passar também alguns vídeos dos meus pacientes, utilizando alguns dos meus materiais, para a gente entender um pouquinho esse processo de aprendizagem. Como ocorre o processo de aprendizagem? Né? O que é aprendizagem? Como aprendemos? Todos aprendem de forma igual? É possível medir a inteligência de alguém? Como saber se alguém realmente aprendeu algum determinado assunto? Tudo isso a gente vai discutir. Quem tiver alguma sugestão, quem tiver alguma coisa para acrescentar, alguma informação, alguma experiência, será super válido. Algum comentário, faça comentário. Se alguém tiver alguma sugestão sobre algum assunto pra gente falar no canal, que você queira saber um pouco mais, pode botar como sugestão, que são muito bem-vindas. E aí nós vamos poder falar sobre outros assuntos também, nessa área de educação inclusiva. Então vamos lá. Existem, entre outras, eu botei aqui umas 3 teorias de aprendizagem, tá? Nós temos a teoria comportamentalista, tá? Que é a máquina de ensinar, não tem criatividade, é a individualidade de cada um. Então você vai e ensina, e aquele aluno aquela pessoa tem que assimilar aquilo tudo. É uma máquina, ela não pensa, ela não tem criatividade, ela não tem liberdade. Essa é uma das teorias. Nós temos a teoria do processamento de informação. Aprender é uma capacidade humana, em que o indivíduo busca no seu inconsciente, nas suas lembranças, ele busca as respostas. A aprendizagem é um processo acumulativo. Então, vou dar um exemplo bem clássico, gente, da matemática. Por exemplo, você aprende a somar, né? Então, você aprende lá que 2 mais 2 é igual a 4, 3 mais 3 é igual a 6 e por aí vai. Quando você vai aprender multiplicação, a professora te explica que a multiplicação nada mais é que uma soma com números repetidos, ou seja, vamos dizer, 3 vezes 2 é igual a 3 mais 3. Então você sabe quanto é 3 mais 3. Então agora você sabe que 3 mais 3 é a mesma coisa que 3 vezes 2. Então isso se acumula, você tem 2 conhecimentos aí. Quando você aprende divisão, por exemplo, você tem 6 dividido por 2, e aí a professora explica que número vezes 2 dá 6. Aí você já sabe na tabuada, porque você já sabe a multiplicação, e você já sabe que número é esse. Esse número é o 3. Por quê? Porque 3 vezes 2 é igual a 6. E eu sei que 3 vezes 2 é a mesma coisa que 3 mais 3. Então você foi acumulando os seus conhecimentos. Isso acontece durante o nosso período escolar, né? A gente vai mudando de série, a gente vai acumulando o nosso conhecimento. Então, essa é uma das teorias. A terceira teoria, que todo mundo conhece, né, é a teoria do conhecimento construído, né, que é o famoso construtivismo, né, a aprendizagem, ela é construída ao longo do tempo e cada aluno tem um tempo para isso. Então, a aprendizagem, ela é individual. Cada aluno aprende no seu tempo e cada aluno aprende da sua forma, né? Então, a gente existem outras teorias, tá? Existem muitos estudiosos que falam de teorias de aprendizagem. Então, gente, nós temos também os estágios de desenvolvimento. Nós temos 4 estágios, tá? É o estágio sensório-motor, que é quando a criança tem de 0 a 2 anos, tá? Eu não vou entrar muito nesses detalhes, vou explicar assim profundamente sobre isso, porque isso é um novo vídeo. Eu vou fazer um vídeo
sobre esses estágios do desenvolvimento de uma forma mais profunda. Então, nós temos aí 4 estágios. Sensório-motor, que é quando a criança tem de 0 a 2 anos. Nós temos o pré-operatório, que é quando a criança está de 2 a 7 anos. A gente tem o estágio operatório concreto, que é de 7 aos 11 anos. Tem algumas pessoas que falam de 11 a 12, já vi também. E nós temos aí o último estágio, que é de operações formais, que é a partir dos 12 anos. Tem gente que bota de 12 a 16, tem gente que bota de 12 adiante, né? Isso não significa que você, com 25 anos, não possa aprender alguma coisa nova. Sim, todos nós aprendemos o tempo inteiro. Às vezes a gente acha que aprender é só aprender matemática, português, história, geografia. Não, a gente aprende outros assuntos que podem nos ajudar na matemática, no português, na história e por aí vai. E outros assuntos também, que hoje nós temos aí milhares de assuntos aí para serem estudados, serem pesquisados e serem aprendidos, né? Então, e aí? E o que isso tem a ver com a nossa aprendizagem? Bom, esses estágios, né, que eu falei, esses 4 estágios, eles provam, né, diante do nosso estudioso aí, do Piaget, que a criança, em cada estágio desse, em cada fase, né, em cada faixa etária, de 0 a 2, de 2 a 7, de 7 a 11, 12 e de 12 em diante, a gente tem as capacidades, né? Então a gente tem de 0 a 2 anos, a gente não vai achar que a criança de 0 a 2 anos vai fazer uma conta de matemática. Ela não vai fazer uma conta de matemática, ela não vai ler com 1 ano de idade. Então, por quê? Porque ele ainda não tem essa capacidade, que ele ainda não tem esse desenvolvimento. Então, por que é necessário, às vezes a gente fala assim, eu pago o colégio pro meu filho para brincar. Não, você não paga o colégio pro seu filho para brincar. Tudo que ele aprende na escola, tudo que ele aprende na creche, as brincadeiras, tudo faz parte de uma aprendizagem. É para ele desenvolver algumas habilidades, como, por exemplo, coordenação motora, memória, atenção, entre outras, que a gente vai falar em outro vídeo sobre essas habilidades, para ela ter capacidade de seguir em frente, digamos assim. Então, se você tem você tem uma criança de 0 a 2 anos e ela tá ali fazendo várias atividades de coordenação motora, de memória, de lateralidade e etc., ela vai seguir em frente muito bem. Ela vai desenvolver outras habilidades depois que ela passar para o segundo estágio, que é de 2 a 7 anos, ela vai desenvolver muito bem. Então, uma criança que não tem uma boa coordenação motora, que ela não tenha sido trabalhada a coordenação motora dela, na hora de escrever, ela vai ter dificuldade. Ela vai ter bastante dificuldade, entendeu? Se você não trabalhar bem a lateralidade da criança, a memória, a atenção, ela vai ter dificuldade em matemática, entendeu? Se você não trabalhar o raciocínio dela de acordo com jogos, ela vai ter dificuldade em matemática. Então, ela vai ter dificuldade em sequências de história. Então, daí já tem aí um monte de dificuldade que ela vai vir a ter quando ela estiver no seu período escolar. Então, por isso que é muito importante todas essas brincadeiras, todo esse desenvolvimento psicomotor da criança. Quando você tem um segundo estágio, que é o pré-operatório, o que acontece? De 2 a 7 anos. Aí você imagina aí uma criança de 2 a 7 anos. A criança já sabe andar, a criança já sabe falar. Isso tudo é muito importante para a criança. Todos esses processos, todas essas habilidades a serem desenvolvidas, elas têm que ser muito bem trabalhadas para não ter dificuldade, não ter consequências futuras. Então, quando você chega aí, vamos pensar numa criança de 6, 7 anos, quando ela está começando a se alfabetizar. O que acontece? Se ela não tiver tido um bom primeiro estágio, ela vai ter dificuldade. A mesma coisa acontece quando a gente vai para o terceiro estágio. O terceiro estágio é de 7 a 12 anos. A criança já está no período escolar. Então, ela já está aprendendo operações de matemática, ela já está aprendendo verbos, ela já está aprendendo sobre a história do Brasil, ela já está aprendendo sobre os estados brasileiros e por aí vai. Ciências, fazendo experiências. Então, se ela não tiver tido o primeiro estágio
bem trabalhado, segundo estágio bem trabalhado, ela vai ter dificuldades em aprendizagem. Ela vai ter dificuldade para aprender esses conteúdos na escola. Não só na escola, como também outros conteúdos que a gente aprende no nosso dia a dia, né? Quando a gente chega no quarto estágio, que é das operações formais, a criança, ela já tem, aí você já pensa em Fundamental 2, já indo para o médio, né? Entre o Fundamental 2 e o médio. Então, a criança, ela já tem capacidade de se expressar, ela já tem capacidade de interpretar alguma coisa, ela já tem capacidade de ter opiniões próprias. Você vê aí jovens de 15, 16 anos que falam super bem sobre política, que entendem muito bem sobre política e que têm uma opinião, sabe avaliar, sabe analisar cada coisa que acontece e sabe criticar, tem um pensamento crítico sobre aquilo ali. Então, não só sobre política, mas outros assuntos também. Então, aquele jovem ele já tem essa maturidade e é preciso ter. Vamos agora pensar como é feito, como que a gente pode aprender, como é que é feito essa aprendizagem, como é que a gente aprende. Bom, vamos lá, eu tô lá, tranquila e calma, no meu equilíbrio, tô tranquilona e eu sei eu tenho aquele certo conhecimento. Quando eu recebo uma nova informação, vai ter um desequilíbrio, é muita informação. Pensa numa notícia, está lá tranquila e calma, trabalhando, de repente você recebe uma notícia, seja boa ou seja ruim. Não te dá você fica meio desnorteada, independente da notícia, você fica. Então, é basicamente isso que acontece com a gente quando a gente recebe uma nova informação. A gente fica meio desequilibrado. Nosso cérebro aqui, ele começa a se agitar, porque ele tá tranquilo, tá bem, tá no equilíbrio. Quando você recebe, você tem aquela agitação, opa, mexeu em alguma coisa. E aí, depois disso, você vai acomodando, você vai pensando, vai vendo, isso daqui, vai acomodando. E aí você assimila aquilo ali. Isso é um ciclo, né? Então a gente chama de ciclo. A gente tem o equilíbrio, você está lá equilibrada, quietinha, com o seu conhecimento, né? Que você já adquiriu, seu cérebro já está aqui, já está processado aquele conhecimento, e de repente você recebe uma nova informação, um novo conhecimento. O que acontece com aquilo ali? Uma nova assimilação. Depois dessa nova assimilação, você se desequilibra. Então é o desequilíbrio. Depois desse desequilíbrio, vem a acomodação. E aí você assimila. E aí volta de novo para o seu equilíbrio. E aquilo ali é um ciclo, né? Aquilo ali, o processo de aprendizagem, ele é infinito. Então vamos lá. Como que a gente sabe, se você perceber que a criança não está aprendendo, você está trabalhando todas as habilidades dela, mas ela tem alguma limitação, ela tem alguma dificuldade, você está percebendo que ela não está aprendendo de forma igual às outras crianças, né? Então você está lá, a criança está fazendo, está lá na educação infantil, todas as crianças estão rolando no chão e tem uma criança que não consegue rolar no chão, por exemplo, né? Você sabe lá que todas as crianças sabem abrir direitinho a tampinha do danoninho, tudo no exemplo. E aquela criança que não rolou no chão, naquela outra atividade, também você percebeu que ela não está conseguindo abrir a tampinha do danoninho ou do iogurte, enfim, de qualquer que seja o produto. E o que você faz quando você percebe que isso está acontecendo? Como proceder, né? Então a gente tem aí, a gente tem um mistério, né? Como a gente faz? A gente tem essa dúvida, todo mundo pergunta isso, eu vejo muito depoimento de professores, principalmente, falando que às vezes fica com muita dúvida no que fazer quando isso acontece. Como prosseguir, né? A quem recorrer, né? Isso daí também é assunto de um outro vídeo, né? Essa intervenção, quando a gente tem que pedir ajuda, quando a gente tem que fazer uma intervenção, a gente tem que procurar um outro profissional, né? Além dos professores, além da escola. Então, quando a gente tem uma criança que não está aprendendo, é porque existe alguma coisa diferente nesse cérebro dela. Não está certo, algum processo está sendo feito de forma diferente, está sendo feito de uma forma diferente do que é feito normalmente quando a gente é estimulado, quando a gente é trabalhado certas habilidades. Eu tenho aqui uma citação para passar para vocês.
sobre esse processo de aprendizagem. Para a epistemologia convergente de Piaget, um bom equilíbrio e desenvolvimento das estruturas cognitivas, afetiva e social seriam ideais para que o processo de aprendizagem seguisse seu fluxo normal. Porém, se há dificuldade de aprendizagem, há algum problema nessas estruturas impedindo o bom desenvolvimento da inteligência. Então aí a gente tem aí essa citação do Sampaio. Ele fala aqui claramente pra gente que existe as estruturas cognitivas, né, para que a gente tenha esse processo de aprendizagem, para que siga o fluxo normal. Existe uma forma de você aprender, você está aprendendo, então sua estrutura cognitiva ela está agindo de forma correta, ela está agindo de forma normal, né? E se há uma dificuldade de aprendizagem, isso significa que as estruturas cognitivas não estão funcionando corretamente, né? Então, quando a gente percebe que a criança tem alguma dificuldade, ou, na verdade, quando a gente já tem aí um aluno com um laudo, como que a gente pode proceder para que aquele aluno tenha aprendizagem, né? Ele vai aprender? Ele não vai aprender? Né? Então, assim, a gente tem todo esse mistério aí. Por que a gente vê aí autistas que aprendem super bem a ler e crianças autistas que não aprendem a ler e nem ao menos sabem, sei lá, falar ou alguma coisa assim. A gente tem níveis, graus de autismo, a gente tem... eu tenho pacientes com síndrome de Down, alguns sabem ler perfeitamente, outros não sabem ler uma palavra. Então, por que isso? Por que aconteceu? Por que um sabe, outro não sabe? Então, existem técnicas para isso? Não existe técnicas? Cada criança é uma criança? Como é que a gente vai definir isso? Como que a gente vai identificar isso? Né? Então, isso tudo a gente tem que avaliar, analisar todo um contexto, né? Eu tenho alguns pacientes que são síndrome de Down e que sabem ler perfeitamente. Qualquer palavra que você coloque na frente dela, ela vai ler tranquilamente. Mas ela tem outras habilidades que tem que ser trabalhadas, né? Então, por exemplo, a coordenação motora muito comprometida, entendeu? Em contrapartida, eu tenho um outro paciente que não sabe ler uma palavra, mas a memória dele é sensacional. Ele ganha, o jogo da memória, ele ganha assim, né, de disparado, assim, brincando, sabe? Então, assim, isso tudo a gente tem que pensar por que ele é muito bom em memória, mas ele não sabe ler. Por que ela é muito boa em leitura e tem uma memória tão comprometida? Como é que ela conseguiu ler com a memória comprometida? Então, isso tudo a gente tem que visualizar. Como é que a gente faz quando a criança não aprende? Existe uma técnica? Bom, eu diria para vocês que não existe uma técnica específica para isso, mas existem algumas formas, algumas metodologias que a gente pode utilizar para essas crianças com essas dificuldades. Então, existem estímulos que você pode utilizar. Então, o que eu vou fazer com ela? Eu vou trabalhar a memória dela. Eu vou passar jogo da memória para ela, memorização. Outras ferramentas que eu utilizo, por exemplo, com a minha paciente que sabe ler, porém não tem uma memória muito comprometida, a gente trabalha sequência. Então, assim, para finalizar, o que eu poderia falar para vocês? Que é necessário que a gente tenha um olhar diferenciado numa criança com dificuldade. A gente nunca achar que aquela criança ela não é capaz de aprender. Ela é capaz de aprender sim. Só que a gente tem que testar técnicas, eu diria isso facilmente. A gente tem que testar técnicas para que a gente consiga fazer com que aquela criança aprenda, né? É fácil? Não, você pode usar 10 técnicas e dessas 10 técnicas você só conseguir essa aprendizagem na 10ª técnica. Ou você pode utilizar 2 técnicas e na segunda você conseguir, né? Isso pode também acontecer. Você tem 3 pacientes com síndrome de Down com os mesmos comprometimentos, essa mesma técnica funcionar para um e não funcionar para outro. Então não é fácil, gente, não é fácil mesmo. Só que nós precisamos ter esse olhar e a gente precisa pensar na criança como um indivíduo que é único, um indivíduo que tem como aprender e que a gente precisa
acreditar nessa aprendizagem. A gente precisa pensar nos interesses dele e explorar também as habilidades que ele já tem, né? Então, cada evolução que a gente tem para aquela criança é uma conquista muito grande, porque a gente sabe que aquilo ali demorou, às vezes, muito tempo para acontecer. E a gente tem que comemorar essa conquista. A gente tem que valorizar muito essa conquista. Isso também é muito importante para nós profissionais, a gente passar essa consideração para os pais, principalmente. A gente sabe que é um trabalho a longo prazo. Ele não vai em 6 meses aprender tal coisa. Sei que a expectativa dos pais é muito grande. A gente também tem expectativas. Só que a gente tem que trabalhar dentro das habilidades e dos limites que essa criança tem. E cada coisa, cada vez que ele reconhece uma letra ou reconhece um número, nossa, isso é uma conquista muito grande, gente. Então, gente, cada uma dessas conquistas, elas têm que ser muito valorizadas, entendeu? Eu costumo chamar que são pequenas grandes conquistas, né? A gente tem que considerar, então, que aquela criança que tinha muito comprometimento, cada coisinha pequenininha que ela conquista, cada evolução é uma grande evolução, tá? Então, pra gente finalizar, eu vou colocar depois um próximo vídeo, tá? Com o que eu falei pra vocês, com os meus pacientes, utilizando alguns dos materiais, não necessariamente os meus, tem alguns vídeos com os meus materiais, tem alguns vídeos com outros materiais, tá? Então, pra você que ainda não deu um like, pra você que ainda não se inscreveu, se inscreva, porque quando você se inscreve, você recebe as notificações dos novos vídeos, tá? Eu vou, ao longo dessa semana, eu vou colocar outros vídeos pra gente dar continuidade às nossos estudos, tá? Se vocês tiverem alguma sugestão, como eu falei no início, se você tiver algum tema que você queira aprender mais, que você queira discutir, que você queira trocar experiências, faça seu comentário e dê essa sugestão pra gente trabalhar esse assunto que você queira que seja discutido, tá? Boa noite, obrigada aí pelo tempo que você utilizou para assistir o meu vídeo. Dar um like e também puder compartilhar e me ajudar aí a expandir, né, esse canal para chegar às pessoas que precisam realmente dessas informações. Tá, gente? Então, hoje eu fico por aqui. Boa noite para vocês e até o próximo vídeo.